Olá, seja bem-vindo. Nosso tema de hoje é estratégias vencedoras. E para falar sobre o assunto, nós trouxemos hoje aqui conferencista nacional e internacional, Eduardo Chiniakchik. Como vai, Eduardo? Tudo certo? Prazer, Carlos, estar aqui e com você que está nos vendo. Então, Eduardo, é um tema que está cada vez mais em alta, né, no mercado, estratégias vencedoras. Na realidade, um bom produto, investimento financeiro, um bom mercado já não é o suficiente, né? As pessoas têm que ter estratégias. Né? Sabe, Carlos, que eu diria que nós temos dois universos e são totalmente diferentes. Tem pessoas que acham que o fato de conseguir uma vaga, um emprego, ela garantiu. E, na verdade, o cenário de hoje não garante absolutamente nada. Eu digo que, assim, o cenário de hoje é um cenário extremamente instável, onde estabilidade não existe. Então, um ano a produção foi maravilhosa, foi sensacional, porém não garante que o ano que vem vai ser tão bom quanto. Então, dentro desse cenário, eu digo que sempre o que faz a diferença são os profissionais. Então, quando a gente fala assim, esses profissionais eles precisam ter uma visão estratégica mesmo, no sentido de qual é o meu diferencial, qual é o diferencial naquilo que eu estou fazendo. Então, muitas vezes a gente vai ver que tem pessoas que se esqueceram completamente de criar o seu diferencial. No mundo de iguais, ele se esquece de fazer a diferença. Então, às vezes as pessoas saem da universidade achando que está preparado. Eu vou dizer, se a pessoa não se preparou durante a graduação, fazendo trabalhos paralelos, experiências paralelas, desenvolvendo, se autodesenvolvendo, melhorando a sua autoconfiança, melhorando a sua auto-performance, a sua auto-eficácia, quando ela entra no mercado, ela tem um gap, ela tem um desnível muito acentuado entre quem está no mercado e quem está chegando no mercado. Então, muitas vezes, essa diferença a gente vai ver que tem pessoas que se perdem. Isso é, quando eu tenho uma diferença muito grande, quando eu tenho um abismo para subir, tenho uma montanha para subir, nesse momento vai precisar de perseverança, determinação, e é onde muitas vezes a falta de autoconfiança faz com que a pessoa comece a se acomodar e aceitar menos do que aquele sonho inicial. E, Eduardo, então, quais seriam essas maiores carências? Então, será que o universo acadêmico hoje ele está focado mais em questões técnicas e está deixando um pouquinho de lado as relações interpessoais? Por que as pessoas ainda enfrentam dificuldades, né? Por que as relações interpessoais são as maiores dificuldades que se enfrentam hoje no mercado? Muitas vezes eu digo que o grande entrave é que quando um aluno universitário ele chega com os vícios do ensino médio. Então eu digo assim, às vezes é aquela coisa, né? Eu tenho que fazer tarefa. Então eu faço o suficiente para passar de ano. E esse suficiente para passar de ano não é o suficiente para entrar no mercado. Então, por exemplo, nesse momento, né, a gente está, você, a equipe, todos os alunos de graduação, fazendo o quê? Desenvolvendo experiência, uma experiência paralela de quem está assumindo uma postura profissional durante o curso de graduação. Então, a gente vê, às vezes, eventos que estão acontecendo dentro da universidade e os alunos não se envolvem, não participam. Então, por exemplo, hoje eu estou vindo para fazer um evento em engenharia de produção. E aí o ponto tem alguns que estão envolvidos. E eu diria, por que não todos? Já que a gente está falando de processos. Então, um evento é um processo. Não é diferente de produzir algo, de gerar um resultado, de concebê-lo, montá-lo e executá-lo e produzir esse resultado e criar realidades. Então, às vezes nas pequenas coisas, por exemplo, eu brinco com os alunos de graduação e eu digo assim, me exija, sabe assim, por favor, não me faça ganhar dinheiro
Fácil. Isso é, chegar, dar aula, terminar a aula e ninguém me parar no corredor para perguntar, tirar dúvidas. Assim, porque isso é vital. Por exemplo, às vezes é uma pequena dúvida que você fala, isso não é matéria para a prova. Putz, mas é matéria para a vida. Sabe? Então é aquelas coisas que a gente fala. Quando uma pessoa não desenvolve esse pensamento criativo, essas conciliações de interligar informações diversas para chegar num resultado, ele chega no mercado e aí ele diz, agora eu vou ser profissional. Agora ele vai ser o quê? Ele vai começar pelo mais baixo do baixo do baixo. Então a gente fala assim, é aquele estagiário que é esforçado, mas vai ter que aprender tudo. Então é aquele momento que eu digo, graduação não é só um processo onde você vai para funcionar como foi o ensino médio. Isso é, eu digo que o momento para você assumir a postura profissional é quando você passou no vestibular. Nesse momento você se tornou já profissional, né? A postura, a atitude, o pensamento, exigir dos professores, cobrar, participar, isso faz com que a universidade também se movimente de uma forma diferente. Por quê? Porque senão o professor universitário que tem bagagem, que tem conhecimento, que tem experiência, ele acaba se acomodando também em ter a postura do ensino médio. Passei matéria para a prova, passei o conteúdo, o pessoal vai estudar, vai fazer trabalho. E é mais do que isso, né? Eu digo que a universidade é o momento, o grande salto para o futuro. E aí eu sempre digo, o futuro ele é feito com o que você está fazendo hoje, nesse momento. Então a postura do estudante universitário, ele precisa ser a postura de um profissional. É mais ou menos como quando a gente vê um profissional indo fazer um MBA, uma pós, um mestrado, aí a gente olha e se diz, esses caras vão como se fosse esponja. Eles querem pegar tudo, eles querem associar tudo, porque eles sabem que em algum momento essa informação vai ser decisiva para ela construir uma realidade, para criar um resultado. Então, ele não deixa passar nada. Assim, nada é simplesmente uma informação. Tudo pode ser exatamente aquela joia rara, que na hora exata vai fazer com que a organização veja ele de uma forma diferenciada. A empresa que ele está, perceba ele como uma pessoa diferenciada. É nesse momento que eu digo, ok, você se tornou um empreendedor. Isso é, transformar onde você está no melhor lugar para você realizar o teu sonho. Agora, Eduardo, muito do que acontece dentro da universidade também se deve ao mercado, né? Então, aquilo, muitas vezes o profissional que não sai bem preparado da universidade, será que o mercado ele não está cobrando competências básicas ou competências que de repente o estudante, o acadêmico, ele tem que buscar além daquilo? Ou de repente aquele profissional que está abrindo uma empresa, ele tem uma visão um pouquinho distorcida, ele cobra alguma coisa do acadêmico, do profissional que está entrando no mercado, alguma coisa que não é para ser, enfim.